Por mais de 4.000 anos, pedaços de argila permaneceram enterrados sob o solo quente da antiga Mesopotâmia, silenciosos, esquecidos, esperando. Ninguém imaginava que aquelas marcas em forma de cunha, aparentemente simples, guardavam um dos maiores enigmas da história humana. Agora, no século XXI, o impossível aconteceu. Uma inteligência artificial foi capaz de reconstruir fragmentos quebrados dessas tábuas e revelar palavras que a humanidade não conseguia decifrar. Mas o que ela encontrou não era apenas história, era algo que não deveria existir naquela época. Relatos de tecnologia, manipulação genética, energia controlada e nomes que atravessaram milênios. Os Era-Nuna. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora desafia a linha que separa mito e realidade. No coração da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, nasceu uma civilização que parecia vir do futuro. Enquanto o resto do mundo ainda vagava entre caçadas e aldeias primitivas, os sumérios criaram cidades planejadas, leis, escrita, astronomia, matemática e medicina. Eles não evoluíram aos poucos, eles apareceram prontos. E o mais impressionante, seu sistema de escrita, o cuneiforme, não começou simples. Surgiu completo, funcional, como se alguém o tivesse ensinado. Esses povos registraram absolutamente tudo: impostos, cerveja, colheitas, transações comerciais. Mas entre as linhas cotidianas, algo chamava a atenção. Relatos sobre os céus, sobre seres que vieram de cima e sobre o momento em que o homem foi formado a partir da argila viva. Por milênios, estudiosos trataram isso como mito, mas agora as novas traduções de IA mostram que talvez fosse algo mais técnico do que religioso. Em 2023, cientistas de Israel e Alemanha treinaram um sistema de inteligência artificial para interpretar milhares de fragmentos sumérios espalhados em museus pelo mundo. O algoritmo comparou símbolos, estilos de escrita e contextos de época. E então, padrões começaram a surgir. Palavras repetidas com precisão assustadora: corrente, descarga, atmosfera controlada, câmara selada, faísca, metais imersos em líquidos corrosivos. Esses termos não faziam sentido religioso algum, mas faziam sentido científico. Alguns textos pareciam descrever processos elétricos rudimentares, exatamente como o artefato conhecido hoje como a bateria de Bagdá, um recipiente de barro capaz de gerar eletricidade. Como um povo de 6.000 anos atrás poderia saber algo assim? A resposta ainda é um mistério, mas as coincidências continuam, porque nos mesmos textos aparecem nomes específicos: Anu, Enki, Enlil e Anunnaki, os aqueles que vieram do céu. E segundo os registros, eles não apenas visitaram a Terra, eles criaram algo aqui. As tábuas descrevem, em linguagem simbólica mas detalhada, um processo de manipulação biológica. Falam de essências misturadas, tentativas fracassadas, seres estéreis, aprimoramentos, até o surgimento de uma forma perfeita, o Adamo, um ser capaz de se reproduzir e obedecer. A palavra Adamo aparece milênios antes de Gênesis, e seu significado é claro: o primeiro homem moldado pelos deuses. Mas e se essa argila viva não fosse uma metáfora? E se fosse uma descrição arcaica de DNA, alteração genética, bioengenharia primitiva, explicada na única linguagem que aqueles escribas tinham? A IA detectou padrões linguísticos que indicam instruções técnicas, quase como relatórios de laboratório: capacidade de replicação, correção de falhas, desempenho do protótipo. Expressões assim aparecem em diferentes tábuas e contextos. Seria coincidência ou uma lembrança cifrada de algo que os sumérios testemunharam sem entender completamente? E há mais: as tábuas descrevem uma rebelião. Os Iji, deuses menores, teriam se recusado a continuar o trabalho pesado. A solução: criar uma nova raça para servir, um experimento biológico que se tornaria a humanidade. Em 1927, escavações em Ur revelaram o túmulo da rainha Puab. Dentro dele, os arqueólogos esperavam encontrar um corpo humano comum, mas o que encontraram foi algo diferente: um crânio alongado, naturalmente deformado, e ossos que indicavam uma altura acima de 2 metros. Não há sinais de moldagem artificial. Coincidência genética? Talvez. Mas essas anomalias não pararam aí. Ossadas semelhantes
semelhantes foram achadas em outras cidades sumérias, como Kish e Eridu, e em todas elas, inscrições falavam de sangue puro, semente de Anu e linhagens sagradas, textos que descrevem famílias divinas e híbridas, parte humanas, parte celestes. Em outras culturas, o mesmo padrão se repete. Faraós que se diziam descendentes dos deuses, reis maias que afirmavam vir das estrelas, lamas tibetanos com linhagens espirituais ligadas ao céu. Estariam todas essas tradições ecoando a mesma origem? De acordo com os textos atribuídos a Zecharia Sitchin, um estudioso que reinterpretou as tábuas nos anos 1970, os Anunnaki vieram de um planeta chamado Nibiru, cuja órbita é tão longa que demora 3.600 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Cada vez que Nibiru se aproxima da Terra, um ciclo se encerra. Civilizações caem, oceanos transbordam e uma nova era começa. Os sumérios registraram isso como o renascimento dos céus. Mas, e se não fosse mito? Pesquisas modernas confirmam que, há cerca de 4.200 anos, uma seca global devastadora destruiu o Império Acádio, exatamente no período indicado pelas tábuas. Para os antigos, aquilo foi o fim do mundo. Para nós, pode ter sido apenas o eco de um evento cósmico maior. E agora, com o avanço da inteligência artificial, cada nova tradução aproxima mais o mito da realidade, porque a IA detectou algo ainda mais estranho. Referências a retornos cíclicos, mensagens ocultas que parecem advertir sobre o próximo reencontro com o planeta dos deuses. Os textos reconstruídos trazem um padrão matemático intrigante. Sequências de números que correspondem a datas, períodos e ciclos. A IA identificou repetições de 3.600, 2.160 e 12.960, números que coincidem com os grandes ciclos precessionais da Terra. Seriam apenas coincidências astronômicas ou uma contagem deixada pelos antigos para alertar sobre algo que volta periodicamente? Se isso for verdade, poderíamos estar próximos de um novo ciclo, o retorno de Nibiru ou de algo que os sumérios apenas tentaram descrever com as palavras que possuíam. E o mais inquietante, alguns trechos mencionam uma estrela que retorna e sacode os céus. A tradução literal é: quando o Senhor das órbitas cruzar o véu, o fogo cairá e o barro será refeito. Poético demais para ser científico? Ou científico demais para ser apenas poesia? A equipe que lidera o projeto de tradução automatizada revelou que menos de 5% das tábuas sumérias conhecidas foram totalmente traduzidas. A cada nova decodificação surgem mais palavras, mais ligações entre deuses, reis e fenômenos cósmicos. E algumas mensagens parecem ter sido intencionalmente escondidas. Fragmentos que só fazem sentido quando organizados digitalmente, como se os próprios autores soubessem que, um dia, precisaríamos de máquinas para compreender o que eles escreveram. Será que essas inscrições eram uma mensagem para o futuro? Uma tentativa de preservar o registro de um ciclo cósmico e de seus criadores? Em várias tábuas, a frase "os que descem do céu" aparece seguida de "voltarão quando o ciclo estiver completo". Não há data, apenas um símbolo, o de uma estrela dentro de uma elipse. Esse mesmo símbolo aparece em templos acádios, babilônios e até em inscrições hititas na Anatólia. Ele também é visto em culturas distantes, dos maias aos egípcios, sempre com o mesmo formato. Coincidência ou lembrança universal de algo que todos presenciaram e que foi registrado em linguagens diferentes? Hoje, a tecnologia nos permite olhar para trás e entender que talvez não sejamos os primeiros a dominar o conhecimento. Os sumérios já falavam de sistemas astronômicos complexos, de energia, de manipulação biológica. E agora, graças à inteligência artificial, começamos a enxergar o que eles realmente deixaram para nós, um aviso. Talvez o passado não esteja atrás de nós, talvez esteja esperando para retornar. E se as tábuas de argila forem, na verdade, mensagens codificadas para o nosso tempo? E se Nibiru, os Anunnaki e o Adamo forem apenas nomes antigos para fenômenos que ainda não compreendemos? Talvez a verdadeira pergunta não seja quem nos criou, mas quando eles vão voltar. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. E se fez diferença, já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que vem por aí.
Aqui no canal, a nossa missão é trazer sempre reflexões, histórias e informações que agreguem valor ao seu dia a dia. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos. Sua opinião é muito importante. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.